Quais são os 4 passos para você ensinar qualquer criança a ler do absoluto zero? Os 4 passos que você aplicando, você pega uma criança que não sabe absolutamente nada e leva ela até a leitura de palavras complexas. É isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora nessa introdução. E nos próximos encontros vou aprofundar na prática. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, o que é a alfabetização? Esse processo onde nós ensinamos uma criança a ler e a escrever, ele é dividido em 2 etapas, pré-alfabetização e alfabetização. Compreende-se a pré-alfabetização como a etapa que vai ali entre os 3 e os 5 aninhos de idade, que é onde a gente dá a base do código linguístico, do processo para a criança, ou seja, a gente começa a desenvolver o prazer pela leitura, o prazer por músicas, contação de histórias, a criança começa a perceber rimas, começa a perceber encontros vocálicos, ela começa de maneira muito lúdica, de maneira auditiva e visual, a se relacionar com o mundo das letras. Então, dos 3 aos 5 aninhos, ainda que de maneira muito lúdica, podendo ser sistematizada também, essa criança ela é introduzida a todo esse universo. E isso vai fazer diferença na segunda etapa, que é a etapa da alfabetização, dos 6 aos 7 aninhos de idade. Então, 3 aos 5 anos, pré-alfabetização, dos 6 aos 7, alfabetização. Aos 7 aninhos, gente, a gente entende que essa criança ela tem o direito, não é nem a obrigação, ela tem o direito de estar plenamente alfabetizada. Estar alfabetizada, estar plenamente alfabetizada, ler de maneira fluente, compreender, analisar um texto, significa que essa criança ela é capaz de ler 55 palavras por minuto para que esse nível de velocidade dê condições para que esse cérebro compreenda e analise. Ela tem que ter, no máximo, ali, entre 3% e 5% de erro, ou seja, ela não pode, se ela fizer uma leitura de 55 palavras e ela erra 35, 40, a compreensão vai ficar afetada e a leitura tem que ser tranquila. Então, os 3 pilares da leitura fluente, do processo de alfabetização a criança precisa ler de maneira rápida, precisa e sem esforço. 55 palavras por minuto, entre 3 e 5% de erro no máximo, e tem que ser uma leitura tranquila. É assim que essa criança tem que chegar aos 7 anos de idade. É possível fazer isso muito antes, tá bom? A gente tem essa base porque, infelizmente, no Brasil, começa-se o processo de pré-alfabetização muito mais tarde. Mas quando nós observamos a ciência cognitiva, os dados que não só o Brasil vem produzindo, mas Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, países que já têm um desenvolvimento científico muito mais aprofundado no que se refere à aprendizagem de língua materna, a gente observa que é possível dar essas habilidades, proporcionar isso para a criança muito mais cedo. E isso não é adiantar avançar, para atropelar o processo de alfabetização, não. É entregar para a criança aquilo que ela realmente tem capacidade de fazer. Outra questão que fica muito clara, se a gente pegar, por exemplo, a pesquisa da Academia Brasileira de Ciências de 2011, é que quanto mais tarde a criança aprende a ler, maior é o prejuízo cognitivo para ela e provavelmente ela tende a desanimar do processo de ensino e aprendizagem e vai acabar levando com a barriga ali, de maneira muito prática, todo o conteúdo que ela vai aprendendo, porque a dificuldade em ler e escrever acarreta em a dificuldade de aprender tudo. Ela vai ter dificuldade em todo o restante do processo de aprendizagem dela, ok? Então, feita essa breve introduçãozinha sobre o que é a alfabetização e como ela é dividida, vamos aos passos. Qual que é o primeiro passo, pessoal? O primeiro passo para a gente ensinar uma criança a ler, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela para vocês. Não vai dar para pôr na tela. Vou explicando aqui para vocês. O primeiro passo é ensinar os sons das letras. Então, eu não vou colocar na tela, mas eu tenho aqui os banners, né? Quem me acompanha aqui já conhece, muitos de vocês já têm os meus banners. O banner do som do alfabeto fônico, por exemplo, tá aparecendo aqui atrás nesse cantinho. Ele é um material que a gente utiliza e vocês vão ter disponíveis aqui no minicurso, os banners para vocês acessarem, né, no formato de PDF. Quem quiser pedir daí vai estar disponível o link para vocês também, no link da bio do meu Instagram e aqui dentro da plataforma. Ensinar os sons das letras é o primeiro passo. Entender que o nosso alfabeto tem sons, as letras representam sons, né? Melhor dizendo, é o primeiro passo. E como que eu ensino para a criança? Primeiro eu preciso aprender.
Professor, quantos sons o nosso alfabeto tem? O nosso alfabeto tem 45 sons, 45 fonemas, tá bom? 45 fonemas. Esses 45 fonemas a criança vai precisar dominar. Ela precisa dominar. Então, a gente apresenta o alfabeto? Claro que apresenta o alfabeto. Na ordem alfabética? Não. No início, a criança que não sabe nada, é mais difícil para ela eu ensinar a ordem alfabética, ensinar as letras em ordem alfabética. Por exemplo, a letra R, ela é mais difícil que a letra Z, tá? Ela é mais difícil que a letra Z. A letra R tem 3 sons, tá? R, r, ela tem esses 3 sonzinhos. E ela é mais difícil que a letra Z, que tem apenas 2 sons. Z, s, ok? Então, se eu for na ordem alfabética, eu vou estabelecer um nível de dificuldade muito maior para a criança. Então, nesse primeiro passo, onde eu ensino para a criança os sons que as letras representam, existe uma ordem que eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas, que eu escolho letras que vão facilitar, começando, por exemplo, pelas vogais. Os sons das vogais, os 12 sons das vogais, são os mais fáceis para eu ensinar para a criança nesse começo. Então, nós começamos ensinando os sons das vogais, por quê? No processo de alfabetização, uma alfabetização baseada em evidências científicas, dentro do método fônico, nós ensinamos a criança a ler partindo do que é mais simples para o que é mais complexo, do que é mais fácil para o que é mais difícil, do menor para o maior. Eu não começo dando textos, palavras, imagens, não, eu começo ensinando o que é mais simples. Eu começo ensinando os sons que as letras representam, ok? E são esses sons que as letras representam que vão dar base para tudo que a criança precisa fazer posteriormente, tá? Então, o primeiro passo é ensinar os sons, entender que existe uma ordem para se ensinar esses sons. Eu não saio ensinando para a criança de qualquer maneira, na ordem alfabética. Depois, sim, a criança vai aprender o que é a ordem alfabética, que é o princípio alfabético, algo muito importante, ok? Isso é óbvio, é indispensável. A questão é o momento de se ensinar isso. Existe um momento correto para eu ensinar a ordem alfabética, que não é no início da pré-alfabetização ali, não é nesse momento, ok? A criança que é mais velha, ela já conhece a ordem alfabética e eu quero ensinar agora os sons para ela, professor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na aula bônus, onde eu falo sobre como recuperar crianças com atraso na alfabetização, mas basicamente daí sim, se a criança já conhece o alfabeto porque foi apresentado a ele por um método ineficiente, qualquer um desses métodos que tem por aí, aí sim, não tem problema você ensinar os sons na ordem alfabética. Não é tão prejudicial, tá? Porque a criança vai cobrar essa ordem de você. Então, não tem problema. Ainda assim, seria melhor você facilitar entregando sons mais fáceis, tá? Então, de qualquer maneira, eu sempre sigo a ordem que é lógica para o início dos sons das letras ali, tá bom? Bom, professor, ensinei os sons das letras. Ensinei os 45 sonzinhos. Qual é o segundo passo? O segundo passo é, eu vou ensinar a criança a juntar esses sons, tá? Juntar os sonzinhos para formar as primeiras sílabas. Isso mesmo, tá? Perdão. Para formar as primeiras sílabas. E ao formar as primeiras sílabas, ela vai ter a base para formar as primeiras palavras simples, depois as complexas e por aí vai. Então, eu quero que vocês já comecem a perceber que tem uma lógica. Vai da menor unidade sonora para maior. Vai do que é mais fácil para o que é mais difícil. Entende? Então, por exemplo, fazendo uma crítica aqui, uma reflexão com vocês. Quantas crianças, talvez as crianças de vocês estejam passando por isso, recebem muitas vezes uma tarefa de casa, com texto, para responder pergunta, e essa criança não está nem lendo direito ainda. Isso sim é atropelar o processo de alfabetização, tá? Agora, quando eu ensino construindo o código linguístico com a criança, som das letras, sílabas, sílabas simples, palavras, palavras simples, sílabas complexas, palavras complexas, a criança vai desenvolvendo um nível de autoconfiança que vai fazendo com que ela avance mais rapidamente e de maneira muito mais tranquila. Então, passo 1, ensinei os sons das letras, agora ela vai juntar esses sons. Como assim, professor? Bom, vou dar uma explicação bem breve aqui e na aula prática sobre o passo 2 a gente vai aprofundar isso com o material adequado, tá? No passo 2, a criança vai juntar, vamos pegar, por exemplo, a palavra galo, tá? Eu vou mostrar,
por exemplo, vou pegar para a criança e vou pedir para a criança... vou dar um exemplo que eu sempre utilizo que é importante. Quando, utilizando aí método silábico, global, qualquer outra alfabetização por imagem, o professor lá em sala pergunta assim para a criança: olha, como que fica o G mais o A? O G mais o A. Bom, nós adultos, né, alfabetizados, ainda que muitos de nós com muitas lacunas desse processo, sabemos que faz G, ok? No entanto, o G tem um segundo som. Qual é o segundo som da letra G? E o mais óbvio é o J, que ele está mais associado à pronúncia do seu nome, ó. G, J, G, J. Em gigante, o G tem som de J, certo? Ok? Então, o G tem esses dois sons. Tem esses dois sons. Mas se eu ensino a criança desconsiderando o som da letra, no comecinho, e eu pergunto para a criança como que fica o G mais o A maior parte das crianças vai responder o quê? Já. Porque ela está ouvindo G-A, G-A, G-A. Ela vai falar já. Porque o cérebro da criança vai ser alfabetizado, ele vai aprender a decodificar partindo dos sons, das menores unidades sonoras. Isso é quase que algo natural para a criança. Não é natural porque ensinar a ler não é algo natural, mas é algo mais prático para o cérebro. O funcionamento neurológico do ser humano, que nasce num país cuja língua é baseada num sistema alfabético, ele precisa disso para que esse cérebro consiga decodificar, fazer leitura, certo? Então essa leitura, se eu ensino o som, a criança pode ser que ela até erre, mas ela vai saber que o G tem dois sons. Então se eu digo para a criança, olha, como que fica o som do G mais o A? Aí sim é diferente. G. Aí eu dou para a criança a palavra galo. G-A-L-O. Galo. Palavra uva. Uva. S-A-P-O. Sapo. B-A-N-A. Banana. S-O-V-E-T-E. Sorvete. Tá? Percebem que só de pronunciar os sons, esse é o passo 4, né? Mas só de pronunciar os sons, eu consigo já perceber a palavra? É isso que a gente está dando aqui para a criança. Então, ensinamos os sons, ensinamos as sílabas. Então, eu não vou falar, olha, B com A, é B, A. O B mais o A. O som do B mais o som do A. O som do C. O C tem dois sons. K ou S, como em cidade. Como fica o som do C mais o I? Uma criança alfabetizada no método fônico vai te perguntar. Tá, mas qual o som do C? É o S ou K? Tá? Porque em casa eu tenho K, A, Z, A. Certo? O som, mas em cidade eu tenho S. Ok? Então, quando eu ensino para a criança o sonzinho e ela começa a construir as sílabas a partir desses sons, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais simples para a criança, ok? Muito bem, então a criança aprendeu a juntar, ela aprendeu a juntar os sons e aprendeu a formar as primeiras sílabas. Agora, no passo 3, ela vai juntar as sílabas e formar as palavrinhas. Então ela já sabe que quando eu junto esses sons, eu formo sílabas, pequenos pedacinhos das letras. Agora eu vou juntar esses pedacinhos das palavras. Agora eu vou juntar esses pedacinhos para formar as palavras. Então ela sabe que o K mais o A fica K, que o Z mais o A fica ZA. E ela vai conseguir juntar esse K, A, Z, A, UV, A, S, A, P, O. Pessoal, eu estou descrevendo aqui de maneira geral nessa introdução os passos, mas nós vamos abordar, aprofundar e olhar o material e atividade para cada um dos passos, ok? Aqui é a introdução para que vocês já se antecipem. Então, passo 1, ensino sons. Passo 2, junto os sons para formar as sílabas. Passo 3, junta as sílabas, o som das sílabas e formamos as palavras simples, certo? É muito mais prático nesse processo para a criança. No passo 4, nós ensinamos para as crianças o que são os dígrafos, os sons dos dígrafos e a pronúncia e decodificação de palavras complexas. Não só dígrafos, mas também encontros consonantais variados, para que a criança consiga ler um texto mais complexo, por exemplo. Então, nessa lógica, nós construímos com a criança o processo onde ela vai aprender a ler e posteriormente a escrever. Som da letra,
Junta os sons para formar a sílaba, junta os sons das sílabas, formamos palavras, dígrafos e palavras complexas. E essa criança sai lendo. E aí depois vamos para o exercício da fluência, certo? Mas esses são os passos que garantem que uma criança, que qualquer criança, vai conseguir ler e escrever, ok? De maneira correta, de maneira fluente. Para que a criança não fique depois tendo que adivinhar a palavra, tendo que ficar chutando. Não vai precisar de pista visual para associar a palavra com imagem, porque ela sabe decodificar verdadeiramente. Isso é ensinar uma criança com base em evidência científica. É ensinar respeitando o funcionamento neurológico da criança, ok? É isso, essa foi aqui uma breve introdução. Agora nós vamos para as aulas práticas, onde nós vamos aprofundar cada um desses temas e pegar os exercícios para aplicar com as crianças e desenvolver, ok? Os materiais. Essa aula de introdução eu vou liberar no YouTube e no meu Instagram. Se você assistiu por um desses canais e quer entrar no meu mini curso sobre como ensinar a ler juntando os sons das letras, é só clicar no link da minha bio ou no link da descrição aqui do vídeo do YouTube, que vai estar disponível para você entrar e aprender na prática comigo como tirar uma criança do zero e levar ela até a leitura de palavras complexas. Deus abençoe vocês e vamos para as próximas aulas.